Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, me chamo Fernando, sou docente da Universidade Federal do Sul da Bahia e hoje a nossa apresentação será vinculada a uma doença chamada giardíase, que é uma parasitose intestinal. Então, a gente pode já iniciar falando a respeito dela, relacionando o seguinte: ela é uma parasitose intestinal e ela é muito comum, tá? É causada por um parasita que ele tem o nome Giardia duodenalis, né? Mas também as pessoas no meio científico conhecem como Giardia lamblia, que é um nome mais antigo, ou também Giardia intestinalis. Ela, no mundo todo, ela tem uma abrangência, ela afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre causas, sobre sintomas, sobre prevenção a respeito dela, ok? Deixa eu passar aqui os slides, que parece que está tendo um probleminha aqui da questão de passagem de slide. Agora acho que sim. Pronto. Então vamos lá. Então o que é a giardia, né? A giardia é um parasita, como eu falei, é um protozoário, ele é flagelado. Vocês vão ver mais adiante também algumas fotos em slides tiradas de microscópio. É um flagelado intestinal e ela tem um ciclo de vida dividido em duas fases, principalmente. Os chamados trofozoítos, que são ativos, são móveis, justamente por terem esse flagelo. Então, representativamente, como um desenho, nessa parte superior à direita, você tem o trofozoito. E à esquerda, nós temos os cistos. E no caso, os trofozoítos nós chamamos de ativos, porque eles têm essa mobilidade. Já os cistos, eles são inativos, porque eles não têm mobilidade, eles não têm flagelo, e são a forma mais infectante. Então, é essa a forma, apesar de tanto o trofozoito quanto os cistos poderem estar presentes nas fezes de uma pessoa contaminada, os cistos é que são, de fato, a forma contaminante, ou seja, a pessoa, ao ingerir esses cistos, eles têm uma capacidade de resistência, né, que podem suportar os ácidos e os líquidos estomacais e chegar até o seu ponto, né, de infecção, que seria o trato intestinal.
Então, como se dá essa infecção? Ela se dá pela ingestão dos cistos, né? Aonde cistos entram pelo corpo, pela água e alimentos contaminados, né? Então, a partir dessa informação, ela já pode nos auxiliar na dedução, né, de como eles foram parar lá, né? Porque eles estão presentes numa contaminação fecal oral, né? Então saem das fezes e chegam até a boca. Lógico que as pessoas não vão ingerir as fezes, mas esse contato com substâncias como alimentos ou como a água, né, que tenham porventura uma contaminação, né, seria a fonte causadora. Então, você tem a ingestão dos cistos, depois dele passar, né, o cisto pelo ácido intestinal, ele vai chegar ao intestino, e no intestino eles passam a ser os chamados trofozoitos, né, que são aquela figura ali da direita, que são ativos, né? Então, é uma visão ativa, né, do protozoário. A partir daí, os protozoitos os trofozoitos, né, eles vão se multiplicar. Então, é nessa fase que ocorre a multiplicação desses trofozoitos no intestino delgado. E, por consequência dessa multiplicação, também ocorre, né, a formação de cistos, que basicamente são infectantes, mas é uma unidade de resistência. É um cisto, ou seja, ele é resistente, e aí ele é eliminado nas fezes, junto também com trofozoitos. E sendo assim, você reinicia o ciclo, ou seja, dependendo de onde essas fezes forem eliminadas, elas podem contaminar a água, elas podem contaminar alimentos. Eu não digo apenas a água para ingestão, mas pode ser, por exemplo, uma água de lazer, né? De um rio, de um lago, que tem essa contaminação por fezes de pessoas, de repente, porventura, pessoas contaminadas com a giardia, e no ato de você nadar, de você entrar na água, pode haver uma pequena ingestão acidental dessa água. E como esse organismo, esse protozoário, você não precisa de uma grande quantidade dele para ser ingerido, ou seja, desses cistos, não há necessidade de você ingerir uma grande quantidade para adquirir a doença. Então, o simples ato de um lazer numa área em que possa haver esses cistos presentes na água, uma ingestão acidental já é suficiente para provocar o desencadeamento da doença. Então, a giardíase, como eu falei, ela está presente mundialmente. É mais comum em regiões com saneamento precário. E é isso que dá para se deduzir por conta, justamente, né, por conta desta presença deles nas fezes, e depois você tem uma contaminação fecal oral. Então, isso é um saneamento básico precário. A exposição das pessoas ao esgoto sem um tratamento prévio, né? E crianças, principalmente, são afetadas. Por conta de quê? Por conta desta situação específica. Porque como elas vivem na rua, estão brincando, estão exercitando, né,
a sua ação enquanto criança, elas podem eventualmente entrar em contato com esse esgoto em regiões em que o saneamento não é o forte e, com isso, acabar adquirindo a giardíase. Então, países, né, em desenvolvimento sofrem mais com a doença. Por quê? Porque você tem ainda um déficit muito grande na área de saneamento, ou seja, rede de coleta de esgoto, que já seria o suficiente num primeiro momento, porque daí você não faria a exposição das pessoas no próprio local de residência delas ou nas proximidades, porque o esgoto seria coletado. E, claro, que o tratamento, porque com o tratamento de esgoto, os corpos d'água maiores vão deixar de receber esse esgoto in natura que é jogado lá, né? Então, você tem a relação direta com o saneamento, né? Então, essa falta de água potável, a dificuldade do acesso a uma água de qualidade pela população e a exposição da população ao esgoto presente na região são os principais fatores para o desencadeamento da doença. Então, o mecanismo de transmissão é esse, ou seja, via fecal oral. A ingestão de água ou alimentos contaminados é o que tem sido a principal causa. A água, então, a água contaminada por fezes infectadas, ou seja, pessoas infectadas que eliminaram suas fezes e essas fezes, por conta da exposição do esgoto, chegam até uma outra pessoa saudável, que acaba vindo adquirir a doença através dessa exposição de água contaminada. O contato direto, contato com pessoas ou animais contaminados. Então, a questão da falta de higiene, principalmente, né? Então, aí entra o hábito de higiene de uma pessoa que possivelmente pode estar contaminada, de, por exemplo, ir ao banheiro, ao sair, não lavar as mãos corretamente, e essa mão ser usada como cumprimento por uma outra, ou seja, um contato indireto, mas ocorre. Ou colocar a mão em certos objetos e uma pessoa saudável tocar nesse mesmo objeto, então maçanetas de sanitários, principalmente um grande cuidado em sanitários públicos, né? Porque você não tem a certeza de que outros usuários fizeram o uso correto do processo de higienização das mãos ao sair do banheiro. E aí tocar na maçaneta da porta, por exemplo, né? Então, você tem esta situação. E alimentos. Alimentos mal lavados ou preparados de uma maneira inadequada, crus, principalmente hortaliças, que não passaram por um processo de desinfecção, utilizando o hipoclorito, né? Todos têm aí dezenas de orientações vinculadas ao uso de hipoclorito. E isso é importante. Não caiam na recomendação de alguns que, de repente, se dizem profissionais e que coloquem bicarbonato ou vinagre, apenas esses produtos como forma de desinfecção. Usem hipoclorito. O hipoclorito é um produto fácil, barato, que está ao alcance de toda a população. Então, por conta disso, qualquer pessoa tem acesso a esse produto e pode higienizar suas frutas, pode higienizar suas hortaliças, de forma a consumi-las de uma maneira segura, desde que, claro, também lave
numa água corrente, limpa, para tirar os resíduos da própria água sanitária, que traz um incômodo com relação tanto ao gosto, claro, que acaba sendo tóxica, e quanto ao cheiro, que permanece. Então, uma lavada posteriormente ao tratamento é o mais adequado, né? E isso é extremamente recomendável. As manifestações clínicas vinculadas à giardíase, então nós temos aí, eles podem ser leves, os sintomas, ou tendo, né, dependendo até do grau de resistência ou de sensibilidade da pessoa, do paciente, pode ser muito grave. Então, inclusive, muitos infectados são até assintomáticos. Inclusive, crianças podem ser assintomáticas. A diarreia, de uma maneira geral, é o sintoma mais comum. Então, como está dizendo aqui no texto, pessoas imunocompetentes, né? Ou seja, umas pessoas que têm uma vida mais saudável, digamos assim, né? E o seu sistema imunológico está em dia, poderíamos dizer, os sintomas podem durar de 1 a 3 semanas. Em imunodeprimidos, ou seja, pessoas com um déficit do sistema imunológico, poderá ter um prolongamento da doença. Em crianças, né, que é uma das faixas justamente que tem maior exposição e um dos grandes riscos, em crianças ela pode ser crônica. Então, nesse caso, ela sendo crônica, ela pode se tornar assintomática. E assintomática, ela permanece no trato intestinal e provoca sintomas indiretos, que seriam má absorção de nutrientes, de macro ou micronutrientes, minerais essenciais, e, consequentemente, vai provocar uma perda de peso e anemia, que às vezes você não consegue dar um diagnóstico inicial na residência achando alguma coisa, porque a criança não apresenta sintoma. Às vezes ela não tem nem diarreia. E isso faz com que ela, de repente, já comece a perder peso, começa a ficar anêmica. Então, o médico já deve estar preparado para supor que possa ser uma parasitose, né? Então, dentro dessas manifestações clínicas, a diarreia, como disse, é o principal, mas você tem náuseas, você tem cólicas e você tem perda de peso, ok? A partir da desconfiança, né, do médico que vai verificar essa sintomatologia clínica, é feito um diagnóstico por exame simples de fezes, né? E basta o quê? A visualização da presença dos cistos ou trofozoítos, né? Já é um fato de você confirmar a infecção, porque ela é eliminada pelas fezes. Então, você faz o exame, a coleta das fezes, então é feita a coleta, é recomendada. Na sequência, no laboratório, essas fezes são passadas por um processo que nós chamamos de sedimentação espontânea, ou seja, a mistura com um líquido diluente, e a partir daí essa mistura deixa-se decantar, né, que é o processo de Hoffmann. A partir deste processo feito, arruma-se, né, preparam-se lâminas, e essas lâminas são levadas ao microscópio, e a partir desse microscópio, com a ajuda ou sem a ajuda de corante, no laboratório, o técnico consegue localizar a presença de cistos ou trofozoítos nessas fezes. E aí, havendo a identificação, ocorre a confirmação da parasitose.
O tratamento, nós temos diferentes opções medicamentosas. Então, aqui do lado, só fazendo um pequeno parênteses, vocês têm ali do lado direito, a figura superior, os cistos, vistos ao microscópio. E abaixo, nós temos um trofozoito visto ao microscópio. Como vocês podem ver, nos dois exames, né, nas duas fotos, houve uma coloração que faz com que haja um certo destaque. Mas mesmo sem a coloração, é possível a visualização de cistos e trofozoitos nas fezes. Então, medicamentos são vários que temos como forma de tratamento. Metronidazol, tinidazol são os mais comuns. Pacientes com diarreia, né, que apresentam uma diarreia intensa, já devem ter também um tratamento vinculado a recomendações que existem na área médica de manejo de pacientes com diarreia, justamente para se evitar a continuidade de perda excessiva de líquidos do corpo enquanto se administra o medicamento adequado. E vale lembrar aqui, sempre quando nós apresentamos nós fazemos alguma apresentação sobre doenças. Apesar de nós falarmos sobre o tratamento, quem prescreve é o médico. Então, consultar sempre um médico que vai dar toda a sequência do processo para diagnóstico. É a análise clínica do paciente, é o pedido de exame, é o resultado confirmando a presença do patógeno ou do parasita, nesse caso, né, a giardia, e a partir daí recomenda-se um medicamento adequado em dose única ou em dose fracionada por alguns dias, mas sempre seguindo a orientação médica. Complicações e grupos de risco, nós temos aquela situação que eu falei. Em alguns casos, você pode ter a complicação e aí provocar desnutrição, síndrome do intestino irritável, pode ocorrer. Nos imunocomprometidos, ou seja, com uma deficiência do sistema imunológico, eles podem se tornar mais vulneráveis, esses pacientes. Então, na ordem de colocação, a gente poderia elencar o seguinte: em crianças, a maior complicação é a desnutrição, é a anemia. Nos idosos, a maior complicação é você ter um processo de desidratação. E isso pode elencar e desencadear outros processos deletérios numa pessoa idosa. Então, um cuidado muito grande com o idoso relacionado a isso. E nos imunos comprometidos, né, que tem problema de deficiência no sistema imunológico por alguma coisa, ou seja, por exemplo, pacientes com HIV, pacientes recém-transplantados, né? Ou outras doenças que comprometem o sistema imunológico, ou outras doenças que podem estar em paralelo, você pode ter o desencadeamento e o aumento das infecções crônicas. Então, todo cuidado, principalmente com esses três principais grupos. Não que os outros grupos de pacientes, pessoas imunocompetentes, por exemplo, não devam ser levadas em consideração uma atenção a elas, né? Temos que tomar cuidado com todos, mas com esses três grupos, há uma possibilidade, há uma chance de um agravamento, de uma maior complicação dentro do ciclo da doença. Então, neste sentido, medidas preventivas e controle, a gente vai inclusive reforçar mais. Prevenção é o fundamental. Então, medidas de quê?
higiene associadas, higiene pessoal, associadas a saneamento básico, ou seja, a comunidade, né? A área, o distrito, o bairro, a cidade, ter acesso a um saneamento adequado. E a educação, porque a educação leva à higiene. E a higiene é proporcionada quando você tem um saneamento adequado, porque você tem acesso a uma água de qualidade e, ao mesmo tempo, você tem um sistema de esgoto adequado para impedir que as pessoas voltem a ter contato com esses resíduos num futuro ou num momento de lazer ou qualquer coisa que o valha. Perspectivas para o futuro passam também por conta dessas situações, pela higiene, pelo saneamento, pela conscientização, ou seja, todos esses, inclusive, vinculados à própria educação e ações governamentais. E, claro, há pesquisas futuras visando melhorar o diagnóstico e o tratamento, ou seja, sempre se trabalha para que o diagnóstico seja cada vez mais rápido, mais assertivo. Não estamos dizendo que esse diagnóstico não é adequado. Ele é adequado e ele é extremamente eficiente. Mas existem, né, podem existir formas em que esse diagnóstico pode ser feito de uma maneira mais rápida, né? E isso é o que se trabalha com pesquisa, né? Então, diagnóstico, tratamento mais rápido e eficiente, ou seja, novos medicamentos mais eficientes do que os já estão no mercado, e sendo a prevenção a melhor estratégia, e a conscientização, ou seja, o que seria a prevenção? É todo o cuidado da higiene no tratamento dos alimentos, dentro e fora de casa, a higiene ao lavar as mãos, nos hábitos de uso dos sanitários ou nos hábitos nossos do dia a dia, que é importante ressaltar, não é apenas a giardia, esta parasitose, que depende desses processos. Você tem várias doenças que também dependem do processo de higiene, da relação do saneamento básico, da conscientização, da educação, né? Então, muitas das doenças dependem desses fatores que, se não forem adequadamente implementados, elas podem vir a aparecer. Então, todo cuidado é pouco para uma doença como essa e demais doenças que têm aí a sua transmissão, principalmente vinculadas a alimentos e a água, ok? E também o contato com animais domésticos ou animais domesticados, que não são aqueles pets, né? Que vivem em nossas residências, ok? Então, gente, eu agradeço a todos aí por essa aula, por essa explanação curta, né? Mas eu espero que tenha sido esclarecedora. E em caso de dúvidas, o Telesaúde Goiás está à disposição através desse contato e desse telefone. Agradeço a todos pela permanência aqui e por assistirem e até a próxima. Obrigado.